nome. Essa mulher que me conhece, né? Eu levantei dali quando o pastor aí chamou o pastor Rogério, eu me lembrei de Davi e Golias. Veio minha mente Davi e Golias, eu falei, pô, deve ser, mas Davi e Golias era maior um pouquinho, né? Mas deu para imaginar isso, né? Não? Quando você subiu, eu pensei a mesma coisa. Ai, meu Deus. Boa noite, paz seja convosco, amém? É com grande alegria que chego a essa casa, alegre, feliz de ver rostos conhecidos, né? E de ver meu pastor, cadê ele? Já sumiu. Mas, sem mais nem longas, já foi orado pela minha vida, já foi orado. Peço a você que abra no texto que me foi concedido. Mateus 7. Mateus 7, a partir do versículo 13 e o 14. As duas portas, né? Todos acharam? Amém? Com misericórdia. Eu espero. Podemos ler? Vai dizer assim a palavra do Eterno. Entre pela porta estreita. A entrada que conduz à destruição é ampla, e larga, e sua porta é muito, escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que entram. Amém? Pode tomar seu assento nessa noite? Jesus traz para nossas vidas algo para a eternidade. Algo para nossas vidas. Eu estava analisando, pensando nesse texto, desde que o pastor Cláudio falou comigo semana passada, que esses dois caminhos ele tem um final. O pastor Adilson falou sobre o final que vai ser complicado para aqueles que estão na porta larga, mas para aqueles que estão na porta estreita é vitória. Mas eu estava analisando, porque um dia eu já estive na porta larga, já estive no caminho da porta larga. Eu já estive lá andando nesse caminho. 40 anos andando nesse caminho dessa porta larga. E eu estava pensando, Senhor, por que hoje eu entrei no caminho certo, mas um dia eu estava no caminho errado? Só que quando eu parei, eu tive que parar para tomar agora uma decisão. E quem que foi que tomou essa decisão? Foi Deus. Nós costumamos muitas vezes jogar a responsabilidade para o Senhor. Mas muita da responsabilidade é nossa. A decisão é minha. Isso Deus, ele não chega para te forçar alguma coisa. Mas o inimigo ele vai fazer de tudo para te forçar a andar num caminho errado. Porque ele sabe que o caminho certo é caminho de vida. Ele sabe disso, mais que muitos de nós, porque ele conhece a Sagrada Escritura. Então eu parei e tomei a decisão. Eu tomei essa decisão. Agora de andar no caminho certo. Depois de 40 anos andando nesse mundo, agora eu tomei essa decisão de andar no caminho certo. Mas é fácil? Está andando nesse caminho certo? É fácil? Está sendo fácil? Não está sendo fácil, gente. Porque é difícil andar e fazer as coisas certas. Porque nós nos debatemos com as coisas erradas. E quando nós nos confrontamos com as coisas erradas, meu irmão, e o mundo que nós estamos vivendo hoje está se prevalecendo as coisas erradas. E há um embate. Você já pegou dois ímãs, você já viu como é que eles não se encostam? É isso, a verdade com a mentira. Porque hoje você vai falar lá em João 14:6, respondeu Jesus. Aqui está falando, alguém perguntou a ele
E ele respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus não botou meio termo, tem outros caminhos. Não, ele falou que ele é o caminho. Só há um caminho para chegar ao Senhor. E quem nos conduz a esse caminho, que está nos conduzindo, meu irmão, é o Filho do próprio Deus, que se fez carne, esteve nessa terra, andou como nós, carne. Porque se o pastor Rogério, se tivesse como Deus aqui nessa terra, se andasse na terra, sabe o que as pessoas iam dizer? Ah, ele é Deus. Por isso que ele consegue fazer, andar do jeito que ele quer. Porque ninguém pode fazer nada contra ele, porque ele é Deus. Não é? Olha a onisciência de Deus, como é que é tremenda. Ele podia ter enviado um anjo, podia ter enviado, mas ele enviou Jesus Cristo para nos ensinar o caminho, para nos dar o caminho da porta certa. Porque muitos estão se desviando do caminho. Como eu, estava no caminho errado. Peguei o caminho agora certo, e muitos estão no caminho certo, agora passaram para o caminho errado. Meu irmão, andar no caminho certo, para se manter nesse caminho certo, não está sendo fácil. Não é fácil, porque quando Jesus falou, se você quer seguir Ele, meu irmão, negue a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. E hoje, quem quer tomar essa cruz? Como você tem tomado essa cruz? Como você tem andado na presença de Deus? Será que você tem seguido os mandamentos, se firmado? Porque quando Jesus traz a palavra da semente que caiu no caminho da pedra e do espinho, elas não se firmaram. Mas aquela que caiu na boa terra, ela cresceu e ficou firme. Porque se você não se firmar, meu irmão, você não vai conseguir. Porque o mundo não é ruim. As pessoas acham que o mundo não é ruim, não, meu. Tu acha que o inimigo, ele vai te oferecer uma cruz, um peso? Você acha que ele vai se mostrar como ele é? Tu acha que ele vai falar, eu já estou no inferno e vou te levar junto comigo? Tu acha que ele vai falar isso? Vai não. Ele não vai falar isso. Ele vai te oferecer o que esse mundo tem. Tem muitas coisas. Porque ele não tem nada. Esse mundo, quem fez foi Deus. Deus nos deu dessa terra. Deus falou que nós comeríamos o melhor dessa terra. E nós estamos nessa terra para comer o melhor dessa terra. Porque nós hoje sabemos escolher o que é certo e o que é errado. Antigamente nós vivíamos no mundo, andando segundo o curso desse mundo, fazendo o que o mundo quer, fazendo aquilo que desaprazar o querer do Senhor, a vontade do Senhor. Porque aquele que está no mundo faz a vontade do mundo, e aquele que está no mundo não faz a vontade de Deus. Mas nós não estamos mais no mundo, nós estamos em Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer o quê? O mundo jaz de quem? De quem? E se eu falar com vocês que não é do maligno? Porque a palavra vai dizer assim, ó. Vê com uma coisa, também muitas vezes, pastor, uma letra muda tudo. O mundo jaz do maligno. Você está dando o mundo para o maligno. Porque a palavra não é assim. O mundo jaz no maligno. Olha só como é que muda. O mundo jaz no maligno. Nós estamos em quem? Eu e você estamos em quem? Nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo, meu irmão. Nós estamos o melhor dessa terra. Porque quando fala lá em Lucas, na passagem do deserto, é a única passagem que você vai ver aonde Satanás leva Jesus a um pináculo, alto pináculo, e mostra para ele todos os reinos da terra, e ele fala assim, ó, tudo isso lhe dou, se me prostrar. É isso que o inimigo quer. Que as pessoas, que nós nos prostramos, ele quer ser adorado igual a Deus. Mas essa adoração só pertence ao Eterno. A minha adoração só pertence a Deus. Nós nascemos para o louvor. Nós fomos criados para adorar a Deus. Nós fomos criados para isso. Para dar louvor a Deus e engrandecer a Deus. Não para engrandecer o príncipe desse mundo. E ele fala para Jesus, ó, tudo isso lhe dou porque a mim é dado. Ele fala que ele vai dar tudo aquilo porque alguém tem dado a ele.
Porque ele não tem nada. Ele oferece aquilo que ele não tem. Mas ele passa a ter porque alguém está dando a ele. Quantas coisas nós estamos nesse mundo que são oferecidas ao inimigo? Quantas coisas? É por isso que tudo que nós adquirimos nesse mundo, tudo que nós compramos nesse mundo, nós temos que entregar ao Senhor, nós temos que consagrar a Deus, nós temos que tudo entregar ao Senhor, porque nós não sabemos de onde vem, qual foi a procedência, de onde foi entregue. Eu tenho me vigiado lá em casa e tudo que nós temos, meu. Até um café da manhã. Nós tivemos um hábito de orar, de entregar e consagrar ao Senhor. Porque a nossa vida, meu irmão, não é carnal, a nossa vida é espiritual. Porque nós somos espirituais. Nós somos cidadãos do céu. A nossa vida é celestial. Porque sabe o que foi implantado em mim e você? Quando nós aceitamos Jesus como único Salvador? Quando nós pegamos esse caminho da porta, sabe o que está implantado dentro de você? Sabe o quê? O reino dos céus. Você é cidadão do reino dos céus. Olha agora, você é cidadão, você é príncipe e princesa, meu irmão. Você antigamente andava encurvado, servindo a esse mundo. Você hoje tomou uma decisão. Nós tomamos a decisão de andar agora na porta estreita. Sabe por quê que a porta larga? Quando Jesus fala da porta larga, que da porta larga pode entrar pecado, pode entrar prostituição, pode entrar um monte de coisas que não é da vontade do Senhor. Por isso que a porta é larga. Mas quando Jesus traz a luz a porta estreita, porque quando ele fala da porta estreita, você, meu irmão, você tem que renunciar a tudo. Você tem que, é tipo você fazer um regime para passar essa porta. Você tem que largar as coisas do mundo, se limpar, se purificar, porque Jesus falou o quê? Eu sou santo e vocês também são santos, aquele que se purifica. E quem nos purifica é a palavra de Deus todos os dias. Todos os dias, meu irmão. Nós temos que renunciar a algo. Todos os dias nós temos que nos revestir. Você veio ao culto hoje, mas amanhã você tem que procurar se libertar mais de alguma coisa. Você tem que dobrar seus joelhos. Senhor, será que eu fiz algo no outro dia que não te agradou? Senhor, será que eu fiz algo que não foi do teu querer, da tua vontade? Nós temos que falar com o Senhor, conversar com o Pai, ter essa intimidade com Ele todos os dias. Porque Jesus, quando você lê a palavra de Jesus, Jesus todos os dias ele falava com o Pai. Todos os dias ele orava ao Pai. Tudo que ele, antes de fazer, ele falava com o Pai. Ele pedia permissão ao Pai. E nós, será que estamos botando o nosso caminho de todos os dias na direção, na guarda do Senhor? Será que você tem colocado todos os dias a tua vida na mão do Senhor? O Senhor Jesus, a vida cristã não tem três opções. Jesus simplifica, ou é um, ou é a outra. Muitas vezes as pessoas falam, a gente, nós crentes, nós somos muito radicais. Porque a palavra diz, conhecereis a verdade nos libertará. Porque quando Jesus fala só há dois caminhos, fui eu que botei esses dois caminhos. Jesus, não, ao contrário, Jesus me deu a opção de escolher um dos dois caminhos. Porque qual seria o terceiro caminho? Não existe, não tem como ter terceiro caminho. Às vezes as pessoas falam que nós não somos radical. Radical é o próprio nosso Deus. Porque ou você, ou segue, ou não segue. Porque quem vai ficar sem Deus somos eu e você. Mas Deus vai continuar sendo sempre Deus. Mas Ele nos coloca nessa opção porque nós temos que escolher. A escolha é minha, a decisão é minha e tua. Todos os dias nós temos que decidir, meu irmão. Nós tomamos uma decisão. Nós nos batizamos. Nós escolhemos isso para nossas vidas.
mas como nós estamos nos revestindo para os dias maus que vêm. Eu fui acometido dessa dermatite que está no meu corpo. Já estou mais de 6 meses, quase um tempinho já, com essa luta. E eu venho me perguntando ao Senhor, Senhor, por que isso? Porque eu fiz alguma coisa? Será que o Senhor se afastou de mim? Será que eu fiz algo? Aí o Espírito Santo falou comigo. Você se lembra do servo Jó? Sabe, você quando faz uma pergunta para Deus, meu irmão, você tem que estar preparado para ouvir a resposta. Você tem que estar preparado para ouvir a resposta. Quando você fizer uma pergunta a Deus, meu irmão, se prepare para a resposta. Esteja firme para a resposta, senão... Ele me deu o exemplo de Jó. Quanto tempo Jó ficou enfermo? Eu não sei. Mas teve acusação da conversa que aqueles 4 amigos tiveram com ele ali. Foi uma coisa de Jó, será que você pecou? Será que você fez isso? Porque houve uma conversa ali que botaram Jó como se ele tivesse errado, aquilo que estava sobre a vida dele, porque ele não tivesse errado. Mas não, foi Deus que permitiu. Porque Deus conhecia Jó. E o Senhor vai ver porque eu te conheço, eu permiti isso na tua vida, meu filho. Porque eu sei que você vai conseguir, você não vai me largar. Porque as adversidades, os problemas, as doenças, meu irmão, não dá importe, dá em mim, dá em você, que somos carne e osso. Mas é um tempo para todas as coisas. E eu creio que meu tempo de cura vai chegar. Quantas pessoas nós vimos na Bíblia? Uma mulher do fluxo de sangue, 12 anos, sofrendo com aquele fluxo de sangue. Olha só, a gente fala muito fácil, assim, 12 anos, parece que 12 dias, mas 12 anos. Um homem com 38 anos lá, esperando lá, a água se mover para ser curado, 38 anos. Eu estou há 6 meses, vou falar, não tenho... Mas Deus constitui os médicos para quê? Por que Deus deu sabedoria aos médicos? Por que os médicos chegaram hoje aonde eles chegaram? Foi sem mais nem menos. Deus constitui os médicos nessa terra, deu entendimento ao médico, deu sabedoria aos médicos para isso, meu irmão. Porque ele sabia que nós íamos precisar. Tem muito crente achando, meu irmão, não vou tomar isso que Deus vai me curar, meu irmão. Não faça isso. Se tem remédio, ora, entrega ao Senhor. Porque a doença que está nesse corpo nosso, aqui nessa terra, meu irmão, lá atrás já tinha. Mas hoje nós temos recursos. Deus deu sabedoria ao médico. Nós vemos isso. Sabemos disso, que Deus é onisciente. O nosso Deus é onipotente. Ele sabe tudo e tudo. Ele sabe o que vai acontecer amanhã, depois, daqui a não sei quantos anos eu vou estar vivo. Mas Ele já sabe de tudo. Nós vemos isso quando o Senhor Paulo fala lá na palavra dele, lá em Jeremias, 1:5. Jeremias, antes de você ser formado na madre, eu já te conhecia. Sabe o que você para analisar quando a gente fala com Jeremias? Isso é uma palavra que fica na minha cabeça. Antes de você ser formado, eu imagino assim, antes de eu ser formado na madre, Deus já sabia da minha existência. Deus já sabia da tua existência de cada um de nós. Mas como é isso? Aí você vai para a medicina hoje. O que a medicina descobriu? Por que Deus deu entendimento ao homem para descobrir na medicina? Porque quando são milhões de espermatozoides para fecundar um. E esse um que fecundou fui eu, foi você. Aí a medicina hoje descobre isso. Mas Deus já tinha escolhido a gente lá atrás. A medicina descobre hoje que só fecunda um. E esse um foi escolhido, foi eu e você que fomos escolhidos. Como ele falou com Jeremias, eu e você somos escolhidos, meu irmão, para adorar a Deus. Você e eu fomos, cada um que está nesse mundo foi escolhido por Deus. Mas só quem anda no curso da porta larga. Mas nós hoje reconhecemos, hoje, e renunciamos a porta larga para andar na porta estreita.
Aí ele vai falar em João 15:16, o quê? Não foram vós que me escolheste, mas eu vos escolhi para ir de dar fruto. Aí você vê lá atrás que ele fala que o Jeremias que escolheu, e agora ele fala que não fomos nós que escolhemos ele. Mas ele escolheu eu e você. Mas para quê? Será que nós temos parado e perguntado ao Senhor? Senhor, qual é o teu propósito? Qual é o teu querer sobre a minha vida? Você já parou e já perguntou, Senhor? Qual é o teu propósito sobre a minha vida? Quando nós vemos cada homem ali que passou na Bíblia, Deus teve um propósito na vida de cada um. Até o próprio Jesus veio com um propósito nessa terra. E você acha que eu e você não temos o propósito nessa terra? Quando Jesus escolheu os 12 apóstolos, que cada um tiveram um propósito de pregar em cada lugar da terra. Os homens escolhidos, meu irmão, sem dúvida, sem conhecer Deus de nada. Porque naquela época, quando Jesus escolheu esses discípulos, Rogério, foi tudo recusado da escola de profeta. Foram tudo recusados, porque eles chegavam a certa idade, quando eles passavam, eles ficavam na escola de profeta. Nós vimos o caso de João Batista viu o tempo todo como profeta. Então, esses homens, esses 12 discípulos que Jesus escolheu, eles foram recusados na escola de profeta. Você vê a idade lá de Samuel. Samuel foi entregue no templo, ele tinha 13 anos, é a idade que ele entrava na escola de profeta. Jesus, quando tinha 12 anos, Jesus já estava profetizando. Tudo se começava cedo. Mas esses homens recusados, Jesus escolheu e os capacitou para um propósito. Para o Evangelho chegar a mim e a você. Para nós termos conhecimento da palavra do Senhor. Para as nossas vidas. Porque a vida que Deus nos prometeu foi a vida eterna. Isso é uma promessa que Ele nos fez permanecer firme e constante. Porque o inimigo, a palavra vai dizer que ele brama igual leão tentando destruir. Mas destruir quem? O mundo? Não, destruir nós. Nos afastar da vida eterna. O inimigo das nossas almas é igual esses terroristas, meu irmão, que quando eles chegam no lugar, eles querem levar muita gente com ele à morte. E o inimigo, ele está arrebanhando esse povo, está indo no mundo para lá. Hoje, quando a gente passa a conhecer a palavra do Eterno, passa a conhecer o Senhor, nós vemos e temos ciência que é isso. O que é a vida eterna? Muitos que estão aí fora não conhecem o que é a vida eterna. Se você parar para perguntar a qualquer pessoa, pergunta ela assim: você quando morrer, você sabe para onde vai? Você sabe para onde você vai quando você morrer? Hein? Você sabe? Quando você morrer, para onde vai? Faz essa pergunta. Eles vão ficar assim, ó, com cara de traquinas. Vocês sabem responder que eles não sabem, estão vivendo nesse mundo sem saber para onde vai. Porque se você falar dessa palavra para ele, ó, só há duas portas. Mas Jesus estava falando isso de espiritual. Ele estava no sermão falando para as pessoas, mas eu garanto a você que muita gente ali não entendeu nada. Mas nós sabemos que é céu e inferno. Só tem evangélico aqui, amém? Sabemos que é céu e inferno, meu irmão. As duas portas que ele coloca é céu e inferno. Não tem outro contexto. Mas se você for perguntar isso, falar para as pessoas vão ficar assim, ó. O que você está falando? Por isso que quando as pessoas falam que nós erramos porque não conhecer as Escrituras. E as pessoas erram por não conhecer a palavra do Eterno. Porque, meu irmão, as coisas que estão nesse mundo, você acha que está se cumprindo? Você acha que está fazendo a vontade de Deus? Hein? O mundo faz a vontade de Deus? Não. O mundo anda num curso, meu irmão, que não faz a vontade de Deus. Mas a palavra de Deus se cumpre nesse mundo. Tudo que está acontecendo nesse mundo já foi profetizado, já foi falado. Tudo está dentro desse livro, onde nós temos consciência e sabemos que esse livro vem falando de tudo que vai acontecer. E o que está acontecendo, né? Mas aí, a pergunta, pastor, como é que eu faço para permanecer nesse caminho? Pergunta para o teu irmão. Como é que você faz? Como é que eu faço? Como é que você faz para permanecer no caminho?
Sabe onde está a resposta? Você sabe onde está a resposta? Hein? A resposta está aqui dentro. A resposta para mim e para a tua vida está aqui dentro. Sabe, meu irmão, eu às vezes, assim, já estou terminando já. Até que hora, pastor? Não, então, já estou no meu limite. Eu costumo dizer que o relógio é o adversário da gente, né? Meu irmão, isso aqui é um esboço que eu fiz. Só consegui tirar uma coisinha dali. Foi das três situações que Jesus não ficou no Jesus das duas portas, não tem terceira opção. Só a única coisa que eu consegui tirar aqui. Não dá. Você acaba, meu irmão. Sabe, o Espírito Santo ele fala assim, eu não quero nada daí. Eu não quero nada daquilo ali. Você faz, se prepara todo. Eu quero que está dentro de você. Eu quero te usar como eu querer, não como você quer. Porque isso aqui era a minha vontade. Mas qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O culto é para mim? É para você? Hein? O culto não é para mim, nem é para você, meu irmão. O culto é para Deus. Por isso, quando Paulo fala sobre o culto racional, mudança de metanoia, meu irmão, de consciência, você veio o culto para cultuar a Deus, você veio o culto para engrandecer a Deus, se for da vontade dele, irmão, dele fazer alguma coisa pelas nossas vidas, ele vai fazer, mas se não for, ele vai cantar, ele é Deus, ele sempre vai ser Deus, sempre vai ser o nosso Senhor, independente da circunstância que vier, ele sempre vai ser Deus. Ele não muda, ele nunca vai mudar, porque ele sempre vai ser o Deus das nossas vidas. Nós que temos que buscar a Ele todos os dias. Buscar a Ele, Senhor, será que eu estou andando no teu caminho certo? Será que eu estou andando da maneira correta? Será que é dessa forma que tu quer? Será que é desse jeito que o Senhor quer? Será que eu estou fazendo a tua vontade? Você já parou para analisar e perguntar isso a Deus? Faça essa pergunta assim mesmo, pelo amor de Deus. Só que depois se prepare para a resposta. Sabe por que a gente tem que se preparar para a resposta? Porque eu uma vez estava lá, fui pregar de cura lá no Pastor Sebastião, estava lá na igreja do Pastor Sebastião. Eu falei, Senhor, vou pregar. O Evangelho de Marcos fala muito sobre os milagres que Jesus fez. É o Evangelho que mais fala sobre milagre. Porque os romanos, eles não tinham paciência para ouvir a palavra. Então, Mateus, quando ele escreve para os romanos, ele escreve rápido e curto os pedaços. Aí eu falei assim, eu prego tanto, falo tanto sobre cura, sobre isso, sobre aquilo. Eu nunca vi pessoas ser curadas, largar a mulher, eu nunca vi, Senhor. Sabe o que Deus falou para mim? Hein? Sabe, pastor, sabe o que ele falou para mim? Você andava encurvado, eu te endireitei. Você era cego, eu te dei a visão. Você era surdo, agora você me ouve. Eu endireitei os teus caminhos. Eu te curei do mundo. Porque independente de como eu estou, eu vou para a glória com Deus. Esse corpo vai ser glorificado. Depois que sair daqui, quando a gente morrer, é um corpo glorificado, nós vamos estar com o Pai. Nós não vamos ter mais doença nenhuma. Isso fala lá em Apocalipse 21, que nós vamos ter um corpo, agora não vai ter mais doença. E isso é o que Deus nos prometeu. Então, meu irmão, nós temos que permanecer firme no caminho. Por quê, meu irmão? A porta só vai passar um de cada vez. A porta só entra um de cada vez. E hoje eu busco pela minha vida, oro pela minha família, mas eu tenho que olhar para a minha vida. Eu tenho que buscar também pela minha vida. Porque se, meu irmão, que adianta nós tentarmos ganhar o mundo, meu irmão, e se você perder a tua? O que vai adiantar disso? Então nós temos que estar preparados como guerreiros para a luta.
Porque as adversidades, os problemas vão vir, as aflições vão vir. Mas nós temos que permanecer firme, porque o nosso crescimento, enquanto nós estivermos nesse mundo, não é para cima, é para baixo. É, pastor, para baixo? É. Porque quando você cresce para baixo, você se enraiza. Toda planta, antes de ela crescer, ela primeiro se enraiza. Porque você já viu o coqueiro, como é que ele se balança, mas não cai, jamais já viu a raiz. Eu ouvi dizer que um bambu japonês, ele cresce 5 metros, quando ele chega a botar 10 centímetros para fora da terra, já cresceu 5 metros para baixo. Assim somos nós. Crescer na palavra, se enraizar na palavra mesmo. Porque quando vier o vento, a tempestade, nós permanecemos firmes e permanecemos no caminho que é da vida eterna e viver na glória com o Senhor. Amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite.